Amém, queridos. Boa noite. Graça e paz. Meus irmãos, que alegria estar com vocês agora em definitivo. E estamos aqui para servir. Minha esposa e eu estamos aqui para sermos servos de vocês, tá? Contem conosco, contem com o nosso carinho, contem com tudo em nós. Nós estamos aqui para juntos levarmos aí o máximo de pessoas para... E o nosso objetivo, na verdade, é esvaziar o inferno e povoar o céu, encher o céu de pessoas dessa cidade, em nome de Jesus e dessa nação. Então, nós estamos juntos para a glória do Senhor. Queridos, nessa manhã, eu ministrei uma palavra que fala sobre fé. E, queridos, é um dos temas mais empolgantes nas Escrituras, é exatamente fé. Há séculos atrás, Charles Spurgeon liderou a maior igreja do mundo no século XVIII. Eram mais de 20 mil pessoas todos os dias se reunindo para ouvir os sermões deste homem. Ele falou algo muito interessante sobre a fé. Ele disse que a fé, ela é muito difícil por ser fácil, a sua compreensão. E de fato é verdade, irmãos. Nós, às vezes, temos o hábito de tropeçar nos assuntos mais fáceis. Quando, na verdade, quando nós falamos de fé, irmãos, nós estamos falando de algo central da nossa jornada de vida cristã. E eu acredito que cada um de nós aqui estamos à procura de um milagre, sim ou não? São diferentes milagres. Algumas pessoas querem milagres na vida acadêmica, outros na vida profissional, outros na saúde, outros nas finanças. Enfim, cada um de nós precisamos de um milagre do Senhor. Estamos com uma expectativa de receber algo do Senhor. Só que a fé, ela funciona como uma mão que entra no sobrenatural e traz à existência aquilo que nós confiamos a Deus por meio da fé. Então, meus irmãos, nós que somos uma igreja, um grupo de pessoas chamados para fora da realidade deste mundo, o que dá sustento à nossa vida é a fé. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem milagrosa. A mensagem é milagrosa. Por quê, irmãos? Porque se você compreender essa mensagem, você vai entender aí alguns passos fundamentais para que possamos viver milagres em Cristo Jesus. E milagres, muitas vezes, é um processo. Fala assim comigo, é um processo. Abra, por favor, irmãos, sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler um famoso texto, a partir do versículo 21, que é a ressurreição da filha de Jairo. É um texto muito conhecido, certamente você já ouviu alguns sermões voltados a esse texto, mas hoje Deus tem algo muito específico para tratar com você. E Ele quer que você compreenda que muitas vezes, até alcançarmos um milagre, nós temos que respeitar etapas. Existem processos, não abra mão dessa palavra nesta noite. Não abra mão deste entendimento. Às vezes, existem processos. Antes de ler esse texto, vale lembrar o que Paulo disse lá em Romanos capítulo 5. Ele fala que as tribulações produzem perseverança e perseverança, experiência. Deus é tão soberano que Ele utiliza esses processos difíceis nas nossas vidas para nos dar maturidade, para forjar o nosso caráter. E tudo está no controle do Senhor. Agora, veja as lições que essa experiência de Jairo nos traz. A partir do versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão que estava junto dele ao mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Fala comigo, prostrou-se aos seus pés. Versículo 23. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Vamos pular lá para o versículo 35. Falava ele ainda quando chegaram ali alguns do chefe
alguns da casa do chefe da sinagoga, quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, disse-lhes: por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tu és maravilhoso. Nós nos rendemos diante da tua grandeza, a tua igreja se rende diante da tua grandeza. Obrigado, Senhor, porque tu nos deixastes a nós este tesouro inestimável que é a tua palavra. A tua palavra nos guia, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos molda, para que possamos ser segundo o teu coração, enxergarmos aos céus. A tua palavra é a ponte de chegada aos céus. E nós te bendizemos, Pai, por ela nessa noite e clamamos para que ela possa ser viva e ativa em nossas vidas. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Oh, meus irmãos, eu costumo dizer que o mundo, a carne e o diabo criaram diante de nós cenários onde possibilidades de realizações, de conquistas, de milagres são ínfimos, são pequenos. E nós somos muito influenciados por aquilo que nós vemos. Nós moldamos a nossa vida, muitas pessoas moldam o caráter, o estilo de vida, baseado naquilo que estão diante dos seus olhos. É por isso que Paulo dá um extraordinário conselho lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que nós não vemos. O salmista, ele ensinou algo tremendo, disse: elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que vem o nosso socorro. Queridos, toda a nossa perspectiva de vida precisa estar exatamente direcionada àquilo que os nossos olhos naturais não é capaz de enxergar. Esse texto, irmãos, ele traz uma experiência e junto com essa experiência algumas lições fantásticas. A primeira lição que nós vamos aprender neste texto, a Bíblia fala que a filha de Jairo estava doente, estava prestes a morrer. Não existe, a Bíblia não especifica a enfermidade, mas ela estava muito doente, era o fato. Estava prestes a morrer. E o ambiente, o cenário que Jairo estava vivendo era o pior possível. A perspectiva era as piores possíveis. Tanto que ele recorreu a Jesus Cristo, sabendo que a filha dele estava à beira da morte. O cenário era o pior possível. Mas, meus irmãos, ele foi atrás, ele não se contentou com aquele cenário que ele estava vivendo. Ele não ficou ali parado esperando o pior acontecer. Ele sabia que a perspectiva dele era uma perspectiva ruim, negativa, mas ele não ficou ali esperando o pior acontecer. Ele foi atrás da sua única oportunidade de mudança, sua única. Sabe, meus irmãos, naqueles momentos que você tenta resolver uma situação de todas as formas, de todos os jeitos, e você não consegue resolver, aí você para e diz: agora é só Deus. Sabe a situação? Meu irmão, agora é só Deus. Fala assim comigo: ainda bem. Ainda bem. Agora é só Deus, então agora o milagre vem. Agora as coisas acontecem. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos mostra que o Senhor ele age na total dependência do homem. Quanto mais dependermos de Deus e menos de nós mesmos, não estou nos isentando da nossa parte. Fé sem obra é morta.
Agora, o que eu estou falando, irmãos, é que Deus, as coisas podem fugir do nosso controle, mas ela nunca vai fugir do controle do Senhor. A soberania de Deus abrange toda a existência. E não há nada debaixo do céu, ou acima do céu, ou embaixo da terra, que não obedeça ao som de sua voz. Diante desse meu e do teu Deus, a Bíblia diz lá em Filipenses que todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, tudo vai se render à grandeza do Senhor. E aí, meus irmãos, às vezes, quando a situação foge do nosso controle, quando o relatório médico é o pior possível, quando o relatório financeiro é o pior possível, quando as nossas perspectivas são as piores possíveis, aí, meus irmãos, nós precisamos recorrer ao único que é capaz de transformar cenários, ao único que é capaz de reverter situações. Deus é especialista em reverter situações. No grande avivamento que ocorreu em Uganda, no início da década de 90, meus irmãos, o governo fechou as igrejas, queimaram as igrejas, os membros, as pessoas, os cristãos ficaram sem lugares para congregar e ainda ficaram proibidos de se reunir. Mas nas madrugadas, irmãos, eles se reuniam para orar e as pessoas em suas casas, começaram a ouvir as orações e compararam como se fossem zumbidos de abelha. Mas era a igreja que estava nas ruas orando, buscando a presença do Senhor. Resultado, irmãos, naquele mesmo ano, mudou o presidente da nação e a presidente que acabava de entrar pediu perdão pelos pecados da nação. E as igrejas começaram a crescer. Teve uma igreja, irmãos, que saiu de 7 para 2.000 membros em 2 semanas. O cenário foi revertido. Jairo sabia que o cenário poderia ser revertido. O que é que ele fez? Ele não ficou ali naquele estado de autocomiseração. O pior vai acontecer. Não. Ele saiu daquele lugar onde ele estava e foi ao encontro de Jesus. Ele foi até aquele que poderia transformar aquela realidade. A Bíblia diz que ele se aproximou. Fala comigo, aproximou. Onde começa o milagre, irmãos? Começa na aproximação a Jesus Cristo. Onde começa o milagre, irmãos? O milagre de Jairo começou quando ele sabia que Jesus poderia reverter aquela situação e ele saiu daquele lugar. Escute, ele era o principal da sinagoga, ele era uma autoridade. Ele desceu do seu pedestal e foi ao encontro de Jesus. A Bíblia diz que ele se aproximou e se prostrou. O ato de se prostrar, irmão, significa que ele estava se rendendo. Toda a sua autoridade que ele tinha na sinagoga, toda a sua posição, ele colocou aos pés daquele que podia reverter a situação. Oh, meus irmãos, onde começa? O milagre começa exatamente aí. Quando nós nos aproximamos de Jesus e nos rendemos a Ele. Nos prostramos a Ele. Iniciou-se aí o processo. Escute, irmãos. Às vezes nós queremos pular etapas. Deus não pula etapas. Deus não faz nada sem propósito. O maior milagre de Deus é salvação. O resto é consequência. É por isso, irmãos, que nós precisamos compreender que todo milagre, ele é resultado de uma entrega a Cristo. Amém ou não amém? Toda mudança de cenário que nós precisamos, seja na sua empresa, seja na sua saúde, seja na sua família, irmãos. Deus vai mudar esse cenário quando, em primeiro lugar, você se aproximar dEle e se render a Ele, se entregar a Ele. Aí começa o processo. Enquanto você não se aproximar, enquanto você não tiver um relacionamento, enquanto você, meu irmão, não se prostrar, não se render a Ele, meu irmão, vou te dizer uma coisa, talvez esteja faltando só isso. Você se entregar por completo. A Bíblia diz que ele se aproximou, se prostrou. Agora,
é muito legal que o texto fala, ele suplicou insistentemente. Meus irmãos, você sabe que quando você ora a Deus, você está, na verdade, adorando-o por aquilo que ele é capaz de fazer? Se nós formos definir a ideia de adoração, talvez cânticos, canções, venha a ser a última palavra dessa lista de definições. Adoração, sobretudo, é reconhecer aquilo que Deus é e aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é capaz de fazer. E quando você ora a Deus, pedindo para que Ele transforme o cenário, cure uma pessoa, quando você ora a Deus pedindo que Ele transforme uma situação na tua vida, você está simplesmente reconhecendo que Ele é capaz de fazer. Meu irmão, ore! Se você já ora muito, meu irmão, dobra a tua oração. Eu estou escrevendo nesse momento, um livro para liderança, estou tratando muito sobre sobre oração. Meus irmãos, eu tenho ficado impactado da forma que Deus transformou ministérios por meio da oração. Deus literalmente transformou cenários ministeriais. Deus transformou cenários de liderança. Deus transformou cenário de nações inteiras por meio da oração. Meus irmãos, ore. A oração, ela te conecta com Cristo. Nós não temos relacionamento com quem não temos contato. Sim ou não? Imagine você, quantos aqui são namorados? Tem namorado? Ou namorada? Alguns poucos irmãos. Que legal. O que acontece, irmãos? Você liga para sua namorada e começa a disparar palavras depois que você terminou de falar tudo que você queria. Você desliga o telefone? É assim que acontece? Não. Você fala e você ouve. E assim se constrói um relacionamento. Meus irmãos, é muito interessante nós observarmos que o processo do milagre começa exatamente neste contexto. Jairo sabia que sua filha estava prestes a morrer. Mas ele buscou sua única oportunidade de mudança. Jesus. E aí, meus irmãos, ele se aproximou, se prostrou e orou, suplicou. Qual foi a resposta de Jesus? A Bíblia diz no versículo 24 que Jesus foi com ele. Repare que o processo continua. Fala para o teu irmão, o processo continua. Meus irmãos, às vezes Cristo se comprometeu ali. Vamos, você quer que eu vá na sua casa? Vamos. Mas, meus irmãos, o milagre aconteceu? Não. Mas Jesus entrou na jogada. Amém ou não amém, irmãos? Ali não era mais Jairo, nem sua força, nem os médicos da época, nem a sua família torcendo a favor ou contra. Ali foi o próprio Cristo que se envolveu na situação. Quando você se aproxima, se rende e ora, você traz Deus, você envolve Cristo na tua situação. E aí, meus irmãos, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. Vamos para sua casa, Jairo. E foram juntos para a casa de Jairo. Esse é o único milagre da Bíblia, irmãos, que é interrompido por um outro milagre. Entra em cena aquele milagre da mulher do fluxo de sangue. Existe uma explicação histórica, tem um pesquisador, escritor do primeiro século, que dá uma explicação muito interessante sobre isso. Não é o caso agora, mas é muito legal. O fato é que aquela mulher se apresenta, aquela mulher, ela sabia que poderia receber do Senhor a sua cura, que ela buscava há 12 anos. A Bíblia diz que ela tocou na orla das vestes de Jesus e ela recebeu a cura que ela precisava. Você conhece a história. E aí, queridos, ela se apresenta e os dois começam, Jesus e aquela mulher do fluxo de sangue começam a conversar. Essa conversa é interrompida, versículo 35.
esta conversa é interrompida. A Bíblia diz no versículo 35 que falava ele ainda, Jesus estava falando com aquela mulher, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, na casa de Jairo, a quem disseram: por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Eram amigos de Jairo. Fala assim, amigos. Quantos de vocês querem amigos assim, irmãos? Por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Meus irmãos, dentro desse versículo 35, nós podemos tirar duas lições. A primeira lição aqui é que, às vezes, irmãos, as primeiras pessoas a tentar nos desanimar são aquelas que deveriam nos motivar. São aqueles amigos que muitas vezes nós esperávamos no momento difícil, nós esperávamos uma palavra de motivação, uma palavra de ânimo, aí deles vem uma palavra negativa. Por que incomodas o mestre? Meus irmãos, Jesus entrou na jogada, Jesus entrou ali, se comprometeu a responder a tua oração, o processo do milagre se iniciou, mas meu irmão, acredite, no meio do processo que leva ao milagre, você vai encontrar resistências. E essas resistências, irmãos, podem vir das pessoas que você menos espera. Acredite. O que Deus está falando aqui no teu coração é algo muito real. O que Deus está falando para vocês aqui hoje é algo muito real. Sabe aquele grupo de pessoas que você vem com uma palavra, você quer ouvir algo motivador, e a pessoa olha para você e fala, olha, vou falar o que eu penso. Amém ou não amém? Vou falar o que eu penso. Mas ainda bem, irmãos, que a Bíblia nos ensina que o Senhor não vê como o homem vê. Isaías vai dizer que os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos. E os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A maioria, ela não está com a razão, acredite. Nós temos uma mentalidade de dizer, muitas pessoas estão falando a mesma coisa, então é porque não é de Deus ir por esse caminho. Quem disse, irmãos? É importante nós entendermos que, biblicamente, a maioria sempre esteve errado. Sempre. Olha Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus por causa da multidão. Moisés enviou 10 espias para olhar a terra que o Senhor havia prometido a ele. Moisés enviou 12 espias. Agora, 10 deles voltaram com um relatório extremamente negativo. Um homem, Caleb. A Bíblia diz que ele se levantou e fez calar o povo e disse, nós iremos certamente, prevaleceremos. E ele conquistou a promessa. Não a maioria. Este exemplo aqui, desse texto que nós estamos lendo, essa experiência da mulher do fluxo de sangue, nos mostra que havia uma grande multidão que seguia Jesus, comprimindo-o. Versículo 24, Jesus foi com Jairo e grande multidão o seguia. O que, irmãos? Comprimindo-o. E aí chegou aquela mulher e tocou nas vestes. Irmãos, nas mesmas vestes que a multidão estava tocando. Por que para a multidão não saiu virtude, saiu para aquela mulher se tratava das mesmas roupas? Tem muita gente na igreja assim, irmãos, faz parte da multidão, mas não tem experiência com Deus. É muito mais do que isso, meu irmão. Andar com Deus não é andar na multidão. Andar com Deus, queridos, é segui-lo com propósito. Andar com Deus, irmãos, é confiar naquilo que Ele pode fazer. Tem pessoas que fazem parte da igreja, mas não têm experiências com Deus. Meu irmão, quero te dizer, Deus, Ele não quer que você seja multidão. Ele quer que você seja testemunha daquilo que Ele fez por você. Amém ou não amém? No meio daquela turma, é interessante que Jesus para e fala, alguém me tocou. Aí um engraçadinho lá da turma de Jesus, que era melhor ter ficado calado, disse assim, Senhor,
Você não vê que a multidão te aperta? Jesus falou, não, de mim saiu virtude, tem algo diferente em mim. Oh, meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. A multidão nem sempre está com a razão. Seus amigos nem sempre estão com a razão. Seus familiares nem sempre estão com a razão. Mas a palavra de Deus tem toda a razão. A palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para vivermos aquilo que Deus deseja nos dar. A palavra de Deus é o caminho que nos leva à compreensão da grandeza de Deus de modo real em nossas vidas. Então, queridos, a primeira grande lição nesse versículo 35 é que quando o processo do milagre começar, você vai encontrar resistência. Você vai encontrar pessoas que vão querer te parar no meio do caminho. E essas pessoas podem ser as pessoas mais próximas de você. Amém ou não amém? Agora, uma segunda lição que esse versículo 35 mostra é que quando Jairo saiu de sua casa, sua filha estava o quê? Doente. Mas quando Jesus foi com Jairo, o que aconteceu? Ops, faz assim, ops. Irmão, a situação piorou. A situação fez o quê? Piorou. Por que Jairo foi atrás de Jesus? Porque, olha a oração de Jairo. Senhor, vai lá em casa, impõe a mão sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com Jairo. Só que no meio do caminho, a situação piorou. O que ele temia aconteceu. Só que tinha uma diferença, irmão. Uma coisa é que quando uma coisa que você teme acontece quando você está sem Jesus, e outra coisa é quando essa situação acontece quando você está com Jesus. A diferença está toda aí, meus irmãos. Queridos, a Bíblia diz que aquele que crê, ainda que esteja morto, viverá. Escute, irmãos. Às vezes Deus permite que coisas morram em nossa vida só para te mostrar que Ele tem o poder de ressuscitar. E outra coisa, Deus ele tira o controle das nossas mãos só para mostrar para você que Ele tem o controle sobre todas as coisas. É uma maneira de Deus trabalhar. Ele tira o controle das tuas mãos para que você dependa dEle. A situação na tua vida pode até piorar. Irmãos, quantos de vocês aqui passou por uma situação difícil ou passa por uma situação difícil, busca por um milagre do Senhor, e aí você ora mais, você jejua mais, a situação parece piorar? Quantos têm essa experiência? Irmão, continua, você está no processo. Não se preocupa não, você está no processo. Estou ministrando milagres sobre a tua vida, irmãos. Você está no processo. Não se preocupe. Pode piorar. Deus não depende da piora ou da melhora de nada. Amém ou não amém? Deus não depende de um cenário para agir. Ele é o dono do cenário. Ele não depende de um relatório médico. Ele é o Deus que sara. Ele não depende da crise financeira na nação. Ele é o Deus de toda a riqueza. Amém ou não amém? Então ele não depende de cenário, não depende de informação, não depende de nada. Tudo que ele quer são pessoas que se aproximem, que se renda e que ore. Repare que Jairo não determinou nada. Ele pediu. Peça. Ele quer que você peça. Sabe o que aconteceu, irmãos? Versículo 36, a Bíblia diz que, olha só que legal. Jesus, sem acudir tais palavras. Faz assim para o teu irmão, Jesus não está. Faz assim mesmo. Jesus não está nem aí. É isso que o texto está dizendo. Jesus não está nem aí, irmãos. A Bíblia diz que Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente.
Não temas, crê somente. Jesus estava falando assim, que coragem e fé é que quebram essas resistências. Deus diz 4 vezes, num só capítulo, capítulo 1 de Josué, Deus diz a Josué por 4 vezes, não temas, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. 4 vezes num só capítulo. Irmãos, porque só quem prova da grandeza de Deus são pessoas de coragem e fé. Pessoas de coragem e pessoas de fé. E é necessário ter coragem para, muitas vezes, fechar os seus ouvidos à opinião de seus amigos, à opinião da maioria, e fixar os teus ouvidos, seu coração, sua mente em um homem só. E detalhe, você não o vê. Jesus. Você não o vê, mas você sente. E isso é fé. E Jairo, irmãos, ouviu aquela palavra? Escute, Jairo não contaminou a sua fé com a opinião de seus amigos, nem pelo fato da situação ter piorado. Afinal, Deus é Deus sobre todas as situações. O que aconteceu? A Bíblia diz que da multidão, Jesus chamou 3, Pedro, Tiago e João, de uma multidão. Deus chamou, Cristo chamou 3. E foram para a casa de Jairo, irmãos. Estou finalizando. O que aconteceu? A Bíblia diz que eles chegaram à casa de Jairo e Jesus se deparou com uma multidão, outra multidão. Fala comigo, outra multidão. Jesus se deparou com um grupo de pessoas que estavam ali. A Bíblia fala que eles estavam chorando e pranteavam muito. Eles estavam desesperados. Eles estavam chorando que soluçava. Aí veio Jesus e falou assim: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Irmão, aí aconteceu algo mais esquisito que eu não sei te dizer o que aconteceu. Esse grupo de pessoas que estavam chorando desesperadamente pela morte da menina, passaram a rir. Passaram a rir. Alguém pode explicar isso? Ou pode ser um último ataque desesperado, psicológico de Satanás para desestabilizar a fé de Jairo? Como é que um grupo de pessoas que estavam chorando, desesperado, passaram a rir quando Jesus lhe trouxe a palavra? Oh, meus irmãos, a resistência pode ser psicológica às vezes. As pessoas podem até rir da tua fé. Mas você precisa crer que Jesus é especialista em reverter cenários. Sabe o que aconteceu? Esse grupo de pessoas, Jesus mandou que todos saíssem. Sai todo mundo da casa. Saíram todos. Sabe por que saíram todos? A palavra de Deus nos ensina que quem crê verá a glória de Deus. Quem não crê, irmãos, vai viver de experiência dos outros. Amém ou não amém? É muito legal isso, irmãos. Anote isso aí no teu coração. Quem crer, verá a glória de Deus. Quem não crer, irmãos, eles saíram. Jesus tirou aquelas pessoas. Não existe conexão com a incredulidade entre Cristo e o milagre. E aí Jairo permaneceu ali. A Bíblia diz, irmãos, que ficaram na casa Jesus, o autor do milagre, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Ficaram na casa Jairo e sua esposa, que eram autoridade sobre a vida da menina. Ficaram Pedro, Tiago e João. Um ambiente de fé que Jesus formou ali. E a menina que precisava do milagre. Aí já um outro sermão, uma outra mensagem. Mas escute, a Bíblia diz que eles foram ao quarto da menina. Jesus estendeu sua mão, tocou-lhe e disse: Talita cumi. São palavras em aramaico, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. E sabe o que aconteceu, irmãos? Aconteceu um milagre. Aquela que estava morta, ressuscitou. Aquele cenário que Jairo deixou em sua casa e que depois piorou, Jesus consertou. Jesus trouxe o milagre. O que eu quero dizer para vocês nessa noite, irmãos? Vamos recapitular. Jairo precisava de um milagre.
O que ele fez? Ele saiu da sua casa, foi ao encontro de Jesus, sua única oportunidade de milagres. O que ele fez? Ele se aproximou, se prostrou e suplicou. O milagre começa aí, irmãos. Você quer um milagre? Se aproxime mais de Jesus. Se relacione mais com Jesus. Se renda cada vez mais. Se prostre cada vez mais. Não porque você precisa do milagre, mas que você precisa ser salvo em primeiro lugar. Fala assim comigo: a prioridade de Cristo é para com os seus. A prioridade de Cristo são aqueles que têm compromisso com Ele. Yahvé, Deus de aliança e compromisso. É assim que acontece. Deus é justo. Deus é justo. E a sua justiça se revela em suas ações para com a sua igreja. Aquele que são seus, aquele que são seus filhos, aquele que é parte da sua igreja, esse tem os olhos do Senhor. Esse tem a atenção do Senhor. Agora só a igreja só pertence a Ele quando nós nos aproximamos e nos rendemos a Ele. Tudo começa aí. Você se aproxima, se prostra e ora. Suplica. O processo vai começar. Jesus entrou na situação. A Bíblia diz que Jesus foi com Jairo. E aí no meio do caminho, Jairo encontrou resistências. Resistências que vinham de pessoas próximas, seus amigos. A situação piorou. Mas Jesus ensinou que coragem e fé quebram as resistências. Continue. Chegou na sua casa um outro grupo de pessoas. O povo estava chorando, desesperado, passaram a rir. Quando Jesus lhe trouxe a verdade, um ataque psicológico maluco de Satanás, eu sei te dizer o que aconteceu. Mas o fato é que eles saíram de lá, porque só quem crê é que vê a glória de Deus, irmãos. E aí, queridos, ele perseverou. A palavra negativa dos amigos, o fato da situação ter piorado, esse último e desesperado ataque de Satanás, envolvendo aquelas pessoas que estavam chorando na casa dele, e depois passaram a rir, nada disso contaminou a fé dele. Até que o milagre chegou. Meus irmãos, você está em busca de um milagre. Continue nesse caminho. Você está no processo. Se Deus não te respondeu ainda, creia que você está em um processo. Não sei se você recebeu o seu milagre, mas se você está buscando, meu irmão, você está no processo. Abra o teu coração, abra o teu entendimento, abra a tua mente, irmãos, e compreenda que Deus age com processos. Abra o teu coração para compreender em que parte do processo você está.